Olá, queridos amigos do CPMM, aqui é a Suzana, espero encontrá-los todos bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 7 e o capítulo 7 traz diversos debates e situações importantes com temáticas que teremos muito o que discutir, né? Espero que os vídeos sejam bastante produtivos. Jesus nos passa uma orientação muito interessante, né, reescrita aqui na organização kardecista, a respeito dos pobres de espírito, dizendo que deles é o reino dos céus. Nós podemos pensar a pobreza de espírito aqui de diversas formas, né? Será que a pessoa pobre é só aquela que não tem dinheiro? Estamos pensando a pobreza pela perspectiva material? O que Jesus traz para nós, inicialmente, é a ideia de que o pobre de espírito é aquele que tem humildade em aprender, aquele que reconhece que ainda não alcançou toda a potência do saber, né, mas ele tem boa vontade, ele tem perspectiva na seara do aprendizado. Vamos aqui fazer um trecho, né, de um pequeno parágrafo. Em minha edição está na página de número 102 e achei deveras interessante. Diz o seguinte: o poder de Deus brilha nas menores como nas maiores coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer-lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz os ter fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso na mão que atinge o orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade, os meios que lhe convêm, segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo lhe prescrever o que deve fazer e lhe dizer: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, em tal momento antes que em um ou outro, porque esse momento está na minha conveniência. É interessante aqui, e observei várias situações que acontecem na nossa prática mediúnica, né, na nossa vivência né, do centro, dentro de um centro de Umbanda, e acredito que na maioria dos centros, porque existem várias pessoas que gostam de testar a espiritualidade, né? Elas pensam que os guias são adivinhas ou que os guias são babás, né? O guia tem que tomar, o guia tá comigo o dia todo, o guia tem que tomar conta de mim o tempo inteiro, né? Eu não preciso falar nada, o guia tem que adivinhar as coisas, e não funciona dessa forma, né? A espiritualidade não tem a obrigação de convencer ninguém a nada, né? E nas palavras que estão ditas aqui, o Kardec é muito claro, né? Jesus, né, a figura de Jesus, em nenhum momento ele quis forçar a sua presença. Ele falava para aqueles que, né, o queriam ouvir. Ele em nenhum momento se colocou de forma forçada, né, entre os reis ou entre imperadores, né, ou ele queria ser o rei de alguém. Em nenhum momento ele se proclamou dessa forma. Ele simplesmente ensinava e dizia que tinha um propósito, né, uma missão, valores que ele buscava levar adiante. Então, é preciso que nós prestemos bastante atenção quando acreditamos que a espiritualidade, né, às vezes o próprio médium de incorporação fica questionando, né, será que eu estou incorporado? Será que não? O guia tem que me mostrar alguma coisa? Qual é o nível de diálogo que você estabelece com sua espiritualidade? Né? De que forma eles se apresentam para você? O que você espera com essa atividade mediúnica? Há um outro trecho que eu gostei muito e me fez refletir bastante e quero compartilhar com vocês. Diz o seguinte: que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade e não àqueles que se creem mais do que ele. Deus os dirá:
não os poderia atingir pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele o poderia. Mas então, onde estaria seu metro e, aliás, de que isso o serviria? Né? Às vezes as pessoas acreditam que é preciso, né, haver algum grande milagre ou alguma transformação no âmbito da matéria para que possam acreditar na presença de Deus, na presença da espiritualidade ou em qualquer força que ela venha acreditar, né, independente de qual seja a sua linha religiosa, né? Precisa acontecer um grande milagre ou eu preciso notar alguma transformação física, né, alguma coisa material para que eu creia nisso. Nós sabemos que isso não é fé, porque fé não é ter, né, crença. Eu acredito, porque quem acredita também pode desacreditar. Fé é ter certeza da existência, ainda que os momentos sejam críticos, que os dias sejam caóticos, que hajam dificuldades. Nós sabemos que Jesus, né, enquanto falava aos seus apóstolos, ele dizia sempre sobre humildade, né? Ele fazia questão de reiterar o quanto a humildade era importante para chegar ao reino dos céus. Às vezes estabelemos, né, muitas das vezes nós estabelecemos, desculpem, questões de inteligência, né, voltadas somente para o campo do saber, a quantidade de inteligência que eu acumulei, né, porque se eu fiz estudos, se eu cheguei à universidade, né, se eu tenho uma formação técnica mais específica, e às vezes não valorizamos as questões da sabedoria, né, que é a prática no dia a dia, que é o lado empírico mesmo da coisa, a oportunidade que a experiência nos traz. Há uma frase que gosto muito. Vocês sabem que Isaac Newton, né, considerado o pai da física moderna, né, as leis de Newton, inclusive dizem que Newton ele conseguiu realizar, né, realizar todos os seus experimentos e criar as leis básicas da física em um momento de pandemia. Nós percebemos que algumas pandemias são muito criativas, né, e produtivas a partir daí. É muito importante a frase de Newton, porque ele diz o seguinte: quando questionado, né, a respeito da questão das leis da física, ele diz: eu só consegui avistar longe porque estava sobre os ombros de grandes pessoas. É preciso que nós aprendamos a valorizar aqueles que estão disponíveis para nos ensinar. Jesus sempre está ao nosso lado para nos ensinar. A espiritualidade tem grandes professores, né? Nós recebemos grandes lições através dos pretos velhos, dos baianos, dos boiadeiros, através dos nossos mentores, de quem está disposto com humildade, porque eles certamente têm um conhecimento muito maior do que nós, porque já estão em uma fase da matéria, né? Aliás, estão em uma fase, né, do plano em que a matéria já não é essa coisa constante e que prende tanto a versão mundana que nós temos das coisas. Eles né, já desvendaram um dos véus principais, né, da nossa miopia material. Então, se eles têm tanto conhecimento e ainda lutam por nós, têm tanta paciência em nos ensinar, é bem provável que nós precisamos aprender a reconhecer toda essa bondade, essa paciência e nos esforçarmos cada vez mais para estarmos com esta espiritualidade, para aprendermos os seus ensinamentos. Espero que todos vocês estejam bem, façam a leitura do capítulo 7, ele é muito denso, é um dos capítulos mais ricos que eu acredito que nós vamos trabalhar. Comentem o vídeo e até a semana que vem. Um beijo, pessoal!